Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal Rony Educação Política, tá? Pessoal, o que a Folha de São Paulo fez hoje, sabe, pra mim é inacreditável, sabe? Beira loucura, canalice, sadismo, sei lá, não tem uma palavra exata para definir. Eu vou explicar para vocês o que acontece primeiro, um contexto. O Bolsonaro, quando estava em campanha para presidente, lá em meados de 2018, ele criou uma tática, isso é uma tática mesmo, de falar que a imprensa mente, que a imprensa faz fake news, que fabrica notícias, um pouco inspirado lá no Donald Trump, né? Vai ver que quem ensinou isso para ele foi aquele Steve Bannon, né? Que é o cabeça deles lá nos Estados Unidos, né? É o cabeça da direita ou da extrema direita na América. Essa tática, pessoal, é para quê? É para quando a imprensa descobrir alguma coisa sobre você ou o seu governo, até porque esse é um papel da imprensa, fiscalizar o governo, você vai dizer que é fake news e os seus seguidores vão acreditar que aquilo é uma mentira. Como se jornalistas sérios, né, passassem o dia fabricando notícia. Ah, vamos inventar que o Jair Bolsonaro empurrou um garotinho do precipício? Vamos. Na cabeça deles é assim. Mas na prática funciona. Eu lembro uma vez quando eu tinha um grupo no WhatsApp, que eu postei o Bolsonaro, uma notícia que o Bolsonaro falou, que a diplomacia com os Estados Unidos tinha que ser na base da pólvora. Um bolsonarista no grupo falou, isso é mentira, é fake news. Aí eu falei, cara, tem o vídeo dele falando isso. Não, isso é mentira da imprensa. Eu peguei, procurei o vídeo, baixei e coloquei no grupo. E mesmo assim ele ainda ficou achando que era mentira da imprensa, mesmo vendo o próprio Jair Bolsonaro falando. E isso até hoje, você vê bolsonaristas quando falam dos crimes do Bolsonaro, como joias, tentativa de golpe, vacina, falsificação do cartão, etc. Eles acham que é fake news da imprensa. Ah, essa imprensa não para de perseguir o nosso presidente. Imprensa é lixo, fake news. E tem uma tática que a extrema-direita criou, começou lá com o Donald Trump, né? Inclusive ele que cunhou esse termo, né, que é em inglês, fake news. E os brasileiros começaram a usar, os bolsonaristas, que é uma forma de blindagem, você se blinda. Você fala tanto que a imprensa cria fake news, que quando a imprensa mostra os seus podres, seus seguidores não vão acreditar, porque a imprensa já vai estar desacreditada, não vai ter credibilidade nenhuma, tá? E o Bolsonaro mirou as suas armas, né, para a Folha de São Paulo e a Globo, né? Ele até levantou um cartaz uma vez escrito Globo Lixo, porque são meios de comunicação e de imprensa que geralmente são mais imparciais. Tradicionalmente são mais imparciais. Não que eles não sejam parcial, não. Sempre foram, a Globo apoiou o golpe de 64, a Folha também, etc e tal. Mas independente do viés político do jornal, eles têm um trabalho investigativo mais sério. De investigar o governo, transparência, corrupção, essas coisas. Então, como o Bolsonaro sabia disso, ele mirou seus canhões para principalmente esses dois órgãos. Globo, que ele chamava de Globo Lixo, e Folha de São Paulo. Quando ele ia naquele cercadinho dele lá falar com a gadaiada dele, ele às vezes até imprimia matérias da Folha para dizer que é mentira. Olha aqui, ó, Folha de São Paulo, mentindo a respeito do meu governo, tá ok? Folha, para de mentir, Folha. Que jeito bem canalha dele. Aí chegou ao ponto que ele mandou cancelar toda a assinatura da Folha do governo. Ele, os ministros, os funcionários, ninguém podia ser assinante da Folha. Todo mundo cancelou a Folha de São Paulo. Tanto que a Folha sentiu tanto baque, né, do discurso de ódio do Bolsonaro, que a Folha fez uma campanha na época, que eu acho que dura até hoje, que se você assinar a Folha nos primeiros 3 meses, você paga só 5 e pouco por mês. Para mim aparece toda vez que eu acesso a Folha, aparece essa promoção. Assine por 3 meses apenas R$5 para combater o fascismo e a censura. A Folha lançou uma campanha para combater a censura que estava sofrendo do Bolsonaro, para que as pessoas assinassem pelo menos para manter o jornal de pé. Tanto que o Bolsonaro fez uma pressão tão grande que o Bolsonaro chegou a pressionar até os patrocinadores da Folha. Ele falou uma vez numa daquelas lives idiota dele, ó, os patrocinadores da Folha, vejam bem quem vocês estão patrocinando aí, que espalha fake news, entendeu? Depois não vão querer nada do governo. Literalmente ameaçando os patrocinadores da Folha. Deixa eu passar a sirene. Pronto. Literalmente ameaçando os patrocinadores da Folha para que eles cancelassem o patrocínio da Folha. Você vê como ele fez de tudo para tentar destruir a Folha. A Globo, ele ameaçou mais de uma vez de não renovar a concessão da Globo. E a verba que o governo federal tem para publicidade, para mostrar as coisas que o governo está fazendo, em vez de ele pagar para esses jornais grandes como Folha ou a própria Globo, ele pagava para a Jovem Pan, o SBT, a Record, Edir Macedo. Essas emissoras ficaram riquíssimas no governo Bolsonaro. Tudo ali fazendo aquela mídia chapa branca, sabe? Só babando o ovo do Bolsonaro, lambendo o ovo dele, mentindo durante a pandemia. Inclusive a Jovem Pan merece até um vídeo à parte, sabe, por causa disso. Mas ficaram ali ganhando rios de dinheiro do Bolsonaro, porque ele odiava a Folha de São Paulo e esses veículos sérios de imprensa. Aí o que aconteceu, pessoal? O Lula chegou ao poder, o Bolsonaro caiu, a Folha começou a fazer quase um editorial por dia criticando o Lula. Quem pegou mais pesado foi o Estadão. O Estadão criticava o Lula por tudo, mas a Folha também. Até coisas boas que o Lula fazia no governo, eles começavam a criticar.
Ah, a inflação está caindo, mas isso pode não ser bom. Ah, a renda está aumentando, mas isso pode pressionar a inflação, e assim por diante. Sabe aqueles editoriais sempre criticando o Lula? E todo mundo começou a perceber, né, que a Folha estava meio estranha. Fala, poxa, depois de tudo que eles passaram com o Bolsonaro, quase vieram a falência com o Bolsonaro. Agora chega um outro governo e eles vêm implicar por cada bobagem. Eu lembro que uma vez, logo nos primeiros meses do governo Lula, eu não sei se foi o Estadão ou a Folha, que eles implicaram com uma gravata que a Janja comprou pro Lula de presente. Ó, Janja compra uma gravata caríssima para Lula, não sei o quê, esbanjando o nosso dinheiro. O dinheiro era dela, pessoal. A Janja tem renda própria, ela é formada e ela é esposa do Lula. O que tem de mais a esposa querer comprar uma gravata caríssima para o marido? Se ela pode comprar, se o dinheiro é dela, o que tem? Mas fizeram um auê tão grande na época por uma simples gravata que uma esposa comprou para o seu marido. Pra vocês terem uma ideia. Agora, hoje a Folha passou todos os limites, né? Além de ultimamente a Folha tendo favorecido o Bolsonaro, por exemplo, a Folha não colocou quase aqueles escândalos lá do Bolsonaro que foi descoberto recentemente, que eles tinham um plano até para sequestrar o Lula e o Alexandre de Moraes, e até para matar um deles. Foi descoberto no celular do Cid, né, aquelas mensagens que ele apagou do celular, só que a Polícia Federal usou um software israelense que conseguiu pegar essas mensagens que já tinham sido apagadas e recuperar. Até isso os caras estavam planejando, os caras sabiam até que arma os seguranças deles usavam, sabe, do Lula e do Alexandre de Moraes, os horários dele, tudo bonitinho para planejar um sequestro. Eles iam sequestrar o Lula e o Alexandre de Moraes. Você não vê a Folha falando quase nada. Ao contrário, sabe o que a Folha fez hoje? Ela colocou um editorial, uma coluna do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nem é colunista, Jair Bolsonaro não é jornalista, não é comentarista, e mesmo assim ele ganhou um espaço enorme na Folha para escrever as bobagens dele. O mesmo Bolsonaro que tentou acabar com a Folha de tudo que é jeito, até destruindo os patrocinadores da Folha, a Folha vai lá e dá uma coluna pro Jair Bolsonaro. Puta que pariu, né, gente? Não tem outra palavra, né? Puta que eu pariu. E olha o título da coluna do Bolsonaro. Temos que aceitar a democracia. Porque a democracia é assim, quem ganhar, ganhou. Então todo mundo tem que aceitar porque o Trump ganhou nos Estados Unidos. Falou o cara que tentou dar um golpe de Estado aqui no Brasil, que não aceitou a democracia. Não aceitou que ele perdeu nas urnas, mesmo roubando as eleições. Conseguiu perder pro Lula, mesmo roubando as eleições. E olha que o Lula ainda tem até hoje um alto índice de rejeição, por causa daquela onda anti-PT. Mesmo assim ele conseguiu perder, porque foi tão pior que o Lula no governo que perdeu. Aí tentou dar um golpezinho de Estado, teve até um caminhão que ia explodir lá em Brasília, no aeroporto. Colocou aquela militância dele na frente dos quartéis, ainda falou para eles, ó, depende de vocês, só depende de vocês. Falou com os chefes das 3 forças armadas que queria dar um golpe, aí o general Freire Gomes falou que não, senão ia acabar tendo que prender ele. E mesmo assim a Folha vai lá e bota um cara desse para falar de democracia. Porra, daqui a pouco eles vão botar o quê? A Suzane von Richthofen para falar do Dia dos Pais? O Marcola para falar de segurança pública? O Dino para falar de dieta? Não dá, né, pessoal? Chega a ser ridículo isso, né? Colocar o Bolsonaro escrevendo uma coluna na Folha de São Paulo para falar sobre democracia. Sendo que a democracia que ele está falando é porque o Trump ganhou. Se o Trump tivesse perdido, ele já estaria falando, olha, foi fake news, foi fraudado. Foi o mesmo que ele falou quando o Biden ganhou. Eu soube de fonte segura que a eleição lá não foi transparente, foi fraudada. Agora o candidato dele ganha, temos que aceitar a democracia, pô. E a Folha de São Paulo dá espaço para isso. Por isso que eu nunca aceitei assinar a Folha. Por isso que tem matéria que às vezes eu mostro aqui no vídeo que eu não posso ler, só posso ler a manchete. Porque não dá, pessoal. A Folha chegou a um cúmulo do cúmulo. Eles querem o quê? O Bolsonaro de volta? Em vez de falar dos novos escândalos que surgiram, das coisas que têm acontecido, eles vão dar espaço para o Bolsonaro falar de democracia na Folha. Um jornal que ele atacou tanto, cancelou a assinatura, ameaçou patrocinadores. E a Folha fica dando espaço para um cara desse. O que a Folha espera? Que ele volte? Beleza, Folha. Quem sabe ele consegue dar um golpe aí com alguns generais golpistas e volte ao poder. Sabe o que ele vai fazer se ele voltar ao poder? Ele vai mandar fechar a Folha. Simples. Porque ele não vai aceitar uma ditadura dele com imprensa. Porque a imprensa, nenhum ditador gosta de imprensa. Primeira coisa que ele vai fazer é mandar fechar a Folha de São Paulo. E aí, Folha? Falta de caráter, né? Eu queria ver se o Bolsonaro voltasse ao poder, se os jornalistas começassem a ser agredidos e se a Folha fosse fechada. Assim como a Globo também. Aí eu queria ver a cara de vocês. Ah, pelo menos não é o Lula e o PT. Pelo menos tiramos o Lula. Que vergonha, né, Folha? Eu vivi pra ver isso, pessoal. Então tá aí, galera. Quem gostou, por favor, dá um like aí no vídeo, tá? Isso aí vai ajudar a aumentar o alcance da atividade. Se inscreva aí no canal, ativa o bendito sininho. E comente o que vocês acharam dessa atitude da Folha. Eu achei uma canalice sem tamanho. Mas comente aí qual é a sua opinião, tá bom? Será que é medo porque o Trump ganhou nos Estados Unidos? Alguns estão dizendo que sim. É uma hipótese, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.